Pessoal, dando continuidade então às aulas de instrumentação, controle e otimização de processos, vamos falar agora de alguns equipamentos que são sensores de pressão e de temperatura, tá? Vamos tirar o foco um pouquinho dos sensores de nível que a gente estava falando na última aula, porque para falar dos medidores de nível que medem o nível de forma indireta, eu preciso que vocês conheçam, né, os tipos de sensores de pressão, como é que eles funcionam e tudo mais, e os tipos de sensores de temperatura. Aqui tem uma breve revisão, ó, sobre o tipo de instrumento, né? Ele pode estar localizado em campo, né? No campo. Esse sensor aqui, ó, é um sensor de pressão. As tomadas de pressão dele geralmente são feitas por um desses orifícios aqui, ó. Então aqui você coloca um tubo, né? Aqui no caso tá no fundo aqui o tubo dele, tá? E se esse sensor de pressão medir a pressão, a diferença de pressão de dois pontos, aí um tubo você coloca aqui, o outro você coloca desse outro lado. Esse sensor está instalado no campo, está visível para o operador, né? É só o operador ir lá e visualizar. Esse sensor, além de fazer o monitoramento da pressão aqui, ó, ele também indica nesse orifício aqui para o indicador, para o operador, ele vai indicar aqui qual que é a pressão que está sendo lida para o operador aqui, ó. O operador vai conseguir olhar qual que é a pressão que vai estar sendo lida e até configurar, né? Então o cabeamento dele sai ou por essa ponta aqui, o cabo para ir para o computador, ou pelo outro lado lá, provavelmente nesse caso está saindo pelo outro lado lá. E aqui ele está instalado em uma haste de metal, parece, esse metal azul que está aqui do lado, deve ter um aqui, ó. Então é um flange aí, tá? E aí sobre a simbologia, né? Ele pode estar localizado no campo. A gente já viu que quando está localizado no campo é só um círculo. E ele pode estar localizado ou dentro no campo, né? Pode estar acessível ao operador ou inacessível. Exemplo de acessível ao operador, aqui tem um painel de controle, onde tem vários sensores aqui, ó, indicadores que estão acessíveis ao operador. O operador chega lá e olha. Inacessível ao operador se estiver dentro de uma caixa dessa, por exemplo, que é fechada, né? Isso aqui é um quadro, eu acho que é um quadro de potência, um quadro elétrico. Então aí não vai ficar acessível ao operador, esse quadro fica geralmente fechado, tá? E aí, em relação ao local, as definições do local. O local é onde o instrumento fica, se é no painel, se é atrás. O local onde ele está, né? Comumente próximos aos elementos primários ou finais de controle. Malha, a gente vai falar bastante de malha quando a gente vai abordando controle, né? Então a combinação de instrumentos é o que a gente chama de malha. Então se eu tenho aqui, ó, esse instrumento aqui, esse sensor de pressão, com certeza está conectado a outros instrumentos e ao processo em si. Então essa soma de coisas é o que a gente chama de malha. Painel local. Pode ser central, ele pode ser em algum ponto específico dentro da fábrica, né? Então tem vários tipos de posições aí para os painéis, mas geralmente esses painéis ficam próximos do equipamento, tá? Então aqui tem as questões de simbologia, que a gente já até revisou, e esse exemplozinho está pedindo para a gente falar o que é cada instrumento desse. Então esse instrumento aqui, ele é um transmissor de nível, certo? Que está instalado no campo, então bolinha circular apenas, e é na malha 103. Esse outro sensor, ele é um controlador registrador de nível, está instalado na sala de controle e está acessível ao operador. É o que essa bolinha com o tracinho significa. Ele está na malha, né, no conjunto de equipamentos número 103, e ele é um instrumento compartilhado. Então qualquer um pode chegar lá e acessá-lo, e ter acesso a ele, né? Aqui nós temos um transdutor de nível instalado no campo, uma malha 104. E esse aqui é um transmissor controlador de nível instalado em sala de controle, seu operador, malha 104, instrumento compartilhado. Isso daqui é uma válvula de controle. Essa válvula é uma válvula do tipo globo e ela está comandada por nível, né? Ela está comandada pelo controlador de nível que está aqui em cima, ó. É ele que comanda, tá? E esse sinal aqui é um sinal pneumático, tá? Então tem alguma simbologia só para dar uma revisão. Então vamos ver agora os dispositivos para medir pressão. Aqui eu tenho um exemplo de um dispositivo para medir pressão, é um manômetro. Então a pressão ela vem aqui por esse parafusozinho que está aqui, ó, por baixo, né?
E aí dentro do equipamento ela vai fazer com que essa hastezinha, esse ponteiro, se move. E aí tem vários jeitos de fazer esse ponteiro se medir, né? Primeiro a gente vai falar dos tipos de manômetro, né, de sensor de pressão, Bourdon, tá? Então qual que é o princípio de funcionamento? Você tem basicamente três tipos, que é o tipo C. Por que tipo C? Porque esse aqui parece com C, né? O tipo em espiral, porque faz uma espiral. E o tipo em helicoidal, porque faz uma helicoidal, movimento que a hélice do helicóptero faz enquanto ela está subindo, tá? E aí, qual que é o princípio de funcionamento? Na hora que a pressão, que é o líquido, chega aqui, ó, com sua pressão, né, ele começa a preencher, então, essa cavidade. Ao preencher essa cavidade, aumentando a força, né? Então, essa pressão vai aumentar a força, ela vai começar, ela tende a expulsar, a forçar esse líquido para abrir esse C. A tendência é essa, abrir o C. Isso acontece naquele brinquedinho que a gente tem em festas de aniversário, chamado língua de sogra, né? Quando você sopra a língua de sogra, a tendência é que a língua de sogra abra, tá? E a tendência também aqui é que se abra. E ao se abrir esse C, né? Quando esse C ele começa a abrir e abrir e abrir, ele movimenta esse sistema de engrenagens aqui. E nesse sistema de engrenagens, se você perceber, você tem amarrado a ele o ponteiro. Olha o ponteiro aqui, ó. E aqui a escala de leitura, tá? E aí como é que eu faço para eu calibrar, para eu saber qual local do ponteiro vai dar em qual pressão? Simplesmente eu pego uma pressão conhecida, por exemplo, igual a 1 atm. E aí eu vejo onde é que o ponteiro parou. Vamos supor que o ponteiro tenha parado aqui. Então eu marco aqui e coloco lá 1 atm. Aí eu vou e aumento a pressão para 10. Então a pressão agora é 10 atms. Aí vamos supor que o ponteiro então foi parar nessa posição aqui, ó. Eu vou e marco que aqui é 10 atms. E o resto eu divido, né? Se aqui é 1 e aqui é 10, aqui vai ser a metade de 1 entre 1 e 10, né? Que é 4,5. Entre 1 e 10 a metade é 4,5. São 9 unidades de diferença. Joia? É assim que ele funciona. Os outros tipos de sensores de Bourdons funcionam com o mesmo princípio de funcionamento, tá? É que o líquido entra na espiral, expande a espiral e aí afeta a posição do ponteiro. O que muda de um para o outro é a questão de sensibilidade e confiabilidade. Esse sensor helicoidal aqui ele é bem sensível. Esse sensor espiral, para você afetar a pressão aqui, para você modificar esse ponteiro, você precisa de pressões maiores. Vai depender também do tipo de material que você vai utilizar aqui, tipo de liga metálica, qual tipo de metal que você vai utilizar para fazer esse tubo, beleza? Então o princípio de funcionamento do Bourbon é esse. Um outro princípio de funcionamento muito utilizado é o strain gauge. O que é o strain gauge? O strain gauge é uma propriedade, uma de função que é o seguinte, que o material, a resistência elétrica do material varia em função da deformação. Então você tem um material inicial, esse aqui, ó, esse material aqui. Se você resolver por tensionar esse material, por apertar, por aumentar a tração, né, dele, no caso, se você pegar e puxar ele aqui, ó, nessa direção, ou apertar ele assim, ó, de forma que ele seja compelido a ir nesta direção, se você fizer algo desse tipo no material, você vai mudar a resistência elétrica desse material conforme esta função aqui, tá? Então, há materiais que variam resistência elétrica em função de pequenas deformações. Aí, essa deformação de resistência ela pode ser sentida por um equipamento medidor. Um multímetro, por exemplo, consegue sentir essa diferença na resistência elétrica. E aí, essa diferença vai ser proporcional à tensão causada. Então, quando você pressiona um equipamento, né, quando você coloca pressão, né, já que a gente está falando de medidor de pressão, quando você coloca pressão, você vai estar fazendo uma tração no material. Ao realizar a tração no material, você muda a resistência elétrica. Então, dá para você construir um gráfico de pressão aqui, e aqui resistência. Aliás, o contrário, né? Não pode ser assim. E aqui resistência. Então você coloca uma pressão e vê qual que é a resistência.
coloca outra pressão e vê qual que é a resistência. Coloca outra pressão conhecida e vê qual que é a resistência. De forma que você vai ter depois uma curva padrão, certo? E aí sempre que você ler esta resistência aqui, ó, significa que vai estar sendo aplicado sobre o material esta pressão. Esses equipamentos aqui, ó, eles funcionam com esse princípio. Então esse equipamento é aquele da foto inicial que eu mostrei, só que um pouco mais bonito, e aqui ele está lendo a pressão diferencial. Então aqui entra uma pressão mais alta e aqui uma pressão mais baixa. Então ele vai fazer a diferença dessas duas pressões, né? E vão mostrar para vocês nesse equipamento aqui, vai enviar também por essa saída aqui, num cabo, para um computador. Esses extensores aqui, ó, você tem eles de todos os tamanhos possíveis, tá? E aí o que é instalado na fábrica, na planta, é esta ponta aqui, ó, essa ponta que tem contato direto com o fluido do processo, né? Então, quando a pressão é colocada sobre este equipamento, se ele funciona por esse princípio aqui, ó, strain gauge, então a resistência vai mudar, né? Você vai colocar um cabo aqui, e esses cabos vão medir aí a resistência elétrica. Então, ao tracionar, a resistência muda e você consegue, a partir desse gráfico aqui, saber qual que é a pressão que está sendo aplicada sobre o equipamento, tá? Aqui é um sensor de pressão mais simples, pode ser de temperatura também, tem o mesmo formato, tá? E aqui está mostrando esse equipamento desmontado, tá? Esse equipamento a gente tem lá na Facit, mas como a gente está sem poder ir ao laboratório, então fica complicado de... Descarregando aqui o... Oh, meu Deus do céu, desligaram ali. Fica complicado de ir até a Facit, né, para poder mostrar para vocês. Então, gente, um outro tipo de equipamento, de funcionamento, é do tipo diafragma. Um outro tipo não, né? Na verdade, esse eu acabei de mostrar para vocês, ele tem, de certa forma, um diafragma instalado nele, né? Diafragma é essa película que fica aqui que vai sofrer a pressão. Nesse equipamento aqui, ó, então isso daqui é uma película que vai sofrer a pressão, bem sensível. Aqui também nós temos uma película que vai sofrer a pressão. Aqui também, isso aqui também é um diafragma, tá? Então é um material que vai sofrer diretamente a pressão. E aí o jeito que você vai medir essa pressão, aí vai depender, tá? Aqui está mostrando os terminais, positivo e negativo. E aí aqui o princípio de funcionamento vai depender de cada tipo de equipamento, tá? Nós temos para esses equipamentos com diafragma um tipo que funciona através de ressonância também. Então como é que funciona esse negócio? Quando você pressiona aqui, ó, você vai criar uma ondulação no seu diafragma. Ao criar uma ondulação, você tem um sensor que está localizado aqui mais no centro e um sensor localizado aqui mais na borda. A diferença de frequência desses sensores, né, você pode gerar um gráfico aí também, a diferença de frequência desses sensores você pode relacionar com a pressão. Então, pressões mais altas vai gerar um tipo de diferença de frequência desse sensor para esse. Pressões mais baixas vai gerar um outro tipo de frequência. E por que vai ter uma frequência? Aqui você vai colocar um ímã, aqui atrás, certo? E na hora que essa pressão empurrar o diafragma para lá, aqui tem metal, esse ímã vai empurrar para cá. Então empurrou para lá, o ímã responde. Empurrou de um lado, o ímã responde novamente. Então você acaba criando algum tipo de onda, né? E aí você pode relacionar esse tipo de onda com a pressão que está sendo imputada sobre o equipamento. É um outro tipo, é o tipo ressonante. Já o tipo piezométrico, ele é fabricado geralmente com um cristal, geralmente à base de silício. Silício, né? O principal componente aí do quartzo, tá? Então são cristais, aí tem o quartzo, a turmalina, o titanato, que vão acumular cargas elétricas, e basicamente o que eles fazem é o seguinte: quando eles recebem uma tensão, eles geram uma diferença de potencial, beleza? Então eles acumulam cargas elétricas em certas áreas da estrutura cristalina, quando sofrem uma deformação física por uma ação de uma pressão. Então eles transformam a energia repassada para eles por meio de uma pressão, né, de uma energia mecânica repassada para eles, eles transformam em energia elétrica. Então eles acabam funcionando dessa forma aqui, ó. Então a pressão ela atinge o equipamento, certo? E aqui você vai ter um diafragma. Embaixo desse diafragma você vai ter um líquido de enchimento para poder repassar para esse cristal aqui, ó, de quartzo ou de um daqueles materiais lá
sem danificá-lo, só que a diferença de potencial criada por esse cristal é muito pequena. Então você precisa amplificar, ou seja, aumentar essa diferença de potencial antes de repassar para o seu equipamento, tá? Mas o princípio de funcionamento é esse, piezométrico, beleza? Nós temos aí também o tipo capacitivo. Capacitivo é o que trabalha com capacitância, tá? Capacitor. Basicamente é o seguinte, né? A capacitância ela é função do que tem aqui entre um polo, que é o polo negativo, tá? E aqui você pode colocar o polo positivo. Então ela é função da distância desses dois polos, a distância. Ela é função do que há entre esses dois polos. Por exemplo, se for vácuo, você vai ter uma capacitância. Se for uma outra substância, você vai ter uma outra capacitância, tá? Isso, o que muda de um material para o outro é a resistividade elétrica, que é esse bolinha aqui, tá? Vai depender também, nesse caso aqui, ó, da área dessas duas estruturas que vão estar colocadas aqui, tá? Não é exatamente assim, não coloquei assim só para demonstrar o que está acontecendo. Então, nos menores, capacitância é carga por diferença de potencial. Diferença de potencial pode ser escrita desta forma aqui. Então, resumindo a conversa, a capacitância fica a permissividade vezes a área sobre a distância. O importante dessa fórmula aqui para a nossa associação é a distância e a capacitância, elas são inversamente proporcionais. Então, na hora que a pressão atinge o diafragma que estava nessa posição mostrada aí, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, né? Então, na hora que a pressão atinge ele vai expandir, ele vai para fora. E aí a distância do polo negativo para o polo positivo, essa distância aqui, ó, ela vai aumentar, beleza? E na hora que ela aumentar, se a distância aumenta, a capacitância diminui. Então dá para você construir de novo um gráfico de pressão por capacitância. Você pode colocar capacitância aqui e a pressão aqui. Então, quanto maior a pressão, menor será a capacitância. Então, vai ser um gráfico desse tipo aqui, ó. Então, na hora que você tiver com o instrumento instalado, que você lê uma capacitância aqui de 10, por exemplo, sei lá, você já vai saber qual vai ser a pressão. Então, se a capacitância diminuir aqui, ó, quer dizer que a pressão aumentou. Então, assim você consegue ler a pressão e o princípio de funcionamento é esse. E o último tipo de medidor de pressão que a gente vai ver por agora é um medidor de pressão diferencial em coluna. Esse também tem na Facite lá nos laboratórios, né? Basicamente, ele vai medir a diferença de pressão de um ponto para o outro. Geralmente, esses sensores, esses medidores de pressão, eles vêm com mercúrio no interior. Esse do centro aqui, por exemplo, é mercúrio, tá? Esse aqui eu acho que não é mercúrio, mas poderia ser, porque tem um tipo de mercúrio que é vermelho. E esse aqui é um líquido com azul de metileno, provavelmente, tá? Isso vai depender da sensibilidade que você quer, né? E aqui você tem uma régua, né? Uma régua graduada. Aqui, ó, 200. Né? Geralmente essa régua está em milímetros. 100 milímetros. E aí o seguinte, você conecta aqui, ó. Aqui em cima você conecta uma tomada de pressão e aqui a outra. Geralmente uma vai ser maior do que a outra, para você registrar a diferença de pressão entre dois pontos. Então vamos supor que aqui você tem uma pressão alta de 10 e aqui a pressão é de 5. Então se aqui a pressão é de 10, então 10 vai empurrar o líquido com mais força. Vai empurrar o líquido com mais força do que 5. Então a diferença dessas duas pressões, 10 menos 5, né? Vai dar de 5 unidades. Só que a leitura aqui ela é feita na unidade milímetros de Hg, né? Porque já está em milímetros, aqui 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros. E o que tem aqui dentro é o Hg, que é o mercúrio, né? Então essa leitura é feita em milímetros de Hg. Se você quiser depois, você pode transformar para uma outra unidade de medida, tá? Esse tipo de sensor diferencial de pressão, ele tem o mesmo princípio de funcionamento deste aqui que eu mostrei para vocês aqui em cima. Peraí, cadê ele? Deste aqui, ó. Esse aqui é um sensor diferencial também. Ele vai medir uma pressão elevada, que a gente chama de P-high, e uma pressão baixa, que a gente chama de P-low.